João, capítulo de número 2. Nós vamos dar prosseguimento hoje ao nosso estudo na Epístola. Nós terminamos na semana passada pincelando o assunto dos versículos 16 e 17. Nós vamos retomar esses dois versículos aqui, tê-los como base no nosso estudo de hoje. Nós vamos dar sequência, inclusive reprisando alguma coisinha que nós falamos na semana passada, que é muito importante para a saúde espiritual da igreja. 1 João capítulo 2, verso 16, verso número 17. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz o seguinte: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Meus irmãos, esses dois versículos, eles são um complemento do versículo de número 15 que nós explanamos ele na semana passada, quando João nos incentiva a não amarmos o mundo e nem que há no mundo. Nós fizemos a explicação do que significa que Deus amou o mundo, então Deus ama as pessoas no mundo, e que não amar o mundo significa não amar os valores mundanos que regem o mundo e a nossa sociedade. Isso vai ficar muito bem explicado quando nós vemos aqui que João nos mostra o que significa ser mundano. Nós ouvimos muito essa expressão na igreja, né? Tal pessoa é mundana, fulano é mundano, beltrano é mundano, mas de fato, o que significa ser mundano? E a gente vai observar que João enumera 3 características que mostram que uma pessoa está tendo um comportamento, uma atitude mundana. A primeira dela são os maus desejos da natureza humana. Irmãos, todos nós sabemos que quando recebemos a fé, recebemos a Cristo como nosso Salvador pessoal, nós não fomos transformados em anjos. Você pode ser a melhor pessoa da face da terra, mas você é gente ainda, de carne e osso, passível de errar, passível de cometer falhas, e Deus não tirou de você a possibilidade de pecar. O que Ele fez foi dar para você uma nova natureza. Então você agora carrega consigo a antiga natureza, que ama o pecado, que ama a impureza, que ama a injustiça, que ama as coisas dessa terra, e você tem uma nova natureza que está em você, porque agora o Espírito Santo mora dentro de você, que ama a Deus, que ama o Senhor Jesus, que quer glorificar Deus, e você vai ficar constantemente numa crise em que você sabe que lá no íntimo você ainda gosta desse mundo, mas que você sabe que Jesus mostrou para nós um caminho melhor, um caminho que realmente glorifica a Deus. Por isso, talvez você aqui fique pensando: meu Deus, mas eu ainda gosto de algumas coisas do mundo. É porque você é gente ainda. Não vai mudar. Você vai levar isso até a volta de Jesus. O que vai acontecer é que quanto mais você aprofundar a sua relação com Jesus Cristo e com a graça dele, menos suscetível você vai ser aos encantos do pecado. Mas você ainda vai ter desejo de algumas coisas do mundo, então você não está pecando. Quando alguma coisa do mundo vem na sua cabeça e você fica com aquela saudadezinha, isso não é pecado. Pecado é você deixar isso descer no seu coração e você então se lançar em fazer alguma coisa que vai realmente entristecer o coração do Senhor. Então nós precisamos entender muito bem isso. Todos vocês têm maus desejos, ou não? Quem aqui ficou com raiva de alguém essa semana? Você tem mau desejo? Pode ter, todo cristão pode ter isso, mas nós precisamos administrar isso à luz da graça de Deus. Um pombo pode pousar na sua cabeça, pode ou não pode? Mas ele só vai fazer ninho na sua cabeça se você deixar. Então você tem que administrar esses maus desejos. Então a primeira característica de uma pessoa mundana, segundo o apóstolo,
é que ele vive com maus desejos no coração constantemente. Ele está o tempo todo, não apenas tendo maus desejos, mas cultivando eles. E eu enumerei alguns dos maus desejos. Eles são os pecados do coração, aquelas coisas que ficam dentro da gente que a gente não vê. Nós temos uma facilidade imensa em apontar pecados que a gente pode ver. Eu acho interessante, aqui em Filipe eu já passei por isso já. Pessoas me procuram para falar mal da roupa da irmã. Procura, pastor, o senhor viu o tamanho da saia? Pastor, o senhor viu aquela blusa sem manga? Pastor, o senhor viu isso, viu aquilo? Nunca ninguém vem falar para mim de inveja. Nunca ninguém vem falar para mim de raiva. Nunca ninguém vem falar para mim de mentira. Nunca ninguém vem reclamar para mim de fofoca. Mas de roupa reclama. Então é muito fácil nós vermos o que está por fora, mas o que vale é o que está dentro, e só o Senhor sabe o que você passa no coração. Então, um dos maus desejos é a inveja. Eu falei um pouco da inveja semana passada. Inveja é quando você, por motivos questionáveis, deseja ou ter o que o outro tem, ou ser o que o outro é. Então você fica assim, de alguma forma, você fica naquela torcida para que você consiga absorver o que a pessoa é. Porque lá no fundo você não aguenta o fato de em algum aspecto ela ser melhor do que você. E aí você vai cultivando aquilo. E isso vai se mostrar de tantas formas, irmãos. Quantas vezes a gente vê na igreja pessoas tentando desconstruir a imagem do irmão. Então ela chega em você e fala assim: olha, você não achou que aquele irmão não pregou muito bem? Olha, você não achou que aquela irmã não canta nada? Por que o pastor continua dando oportunidade para ela? Olha, você não achou que aquele irmão lá não leva jeito para assistência social? Você não achou que aquele líder lá não está fazendo um trabalho muito bom? O que é isso, irmãos? Inveja. Inveja. A pessoa quer estar no lugar, só que ela não sabe que quem coloca e quem tira é o Deus Todo-Poderoso. Se você não está lá, é porque Deus não te chamou. Então por que você, ao invés de se ocupar em orar, em buscar Deus, em fazer aquilo que a Bíblia manda todo cristão fazer, você insiste em querer estar no lugar do seu irmão? E aí você começa a semear discórdia e contenda dele para os demais. Irmãos, aprenda uma coisa uma vez por todas: aquele que chega em você para falar mal do irmão, chega no irmão para falar mal de você. Por isso que o cristão ele tem que ser muito sábio. Eu passei recente por uma situação, minha esposa viu que eu fiquei da cor da roupa dela falando com a pessoa. A pessoa me ligou para reclamar da vida, normal, eu sou pastor, estou acostumado com isso. E falou. No meio da conversa, ela começou a falar mal de um irmão daqui da nossa igreja. Não, porque fulano e fez. Eu falei, pode parar. A pessoa até assustou. Eu falei, olha, se você ligou para contar os problemas, eu posso ajudar. Mas se você ligou para falar mal de alguém, eu vou desligar o telefone. A pessoa ficou com uma vergonha, passou 15 minutos pedindo desculpa para mim e nunca mais ligou para mim. Nunca mais me ligou. Então, no fundo, ela queria, com a desculpa de contar os problemas, fazer com que eu tivesse preconceito de irmão na igreja. Então, cuidado com essa postura. Não pense que a inveja fica escondida por baixo da sua roupa de crente. Não fica, ela aparece. Ela aparece. Então a gente precisa pedir que a graça do Senhor Jesus purifique o nosso coração disso. Tem muita gente que não se veste tão adequadamente que vai entrar no céu porque teve o coração puro, e tem muita gente arrastando saia no chão que vai ficar porque manteve uma atitude de inveja, de raiva, de ódio, de cobiça, de tantas coisas. Então a gente tem que pedir para Jesus, com a graça dele, purificar o nosso coração. Quantos querem um coração puro aqui? Você sabe se o seu coração está limpo ou se ele está sujo com aquilo que você vê. Nas bem-aventuranças está escrito assim: os puros de coração verão quem? Verão a Deus. Quem está puro de coração vê Deus. E
E quem está sujo o coração, vê o irmão. Ah, mas a Joana. Ah, mas a Penha. Ah, mas a Neuza. É porque o coração está sujo. Quem está com o coração puro vê o Senhor Deus, vê o Senhor Jesus, vê o Espírito Santo. Aleluia. Você pensa que você vai sair limpo da sua tentativa de sujar a imagem do irmão. Ninguém que pega lama para jogar nos outros fica limpo. Você suja sua mão pegando a lama. Então vamos nos manter limpos na presença do Senhor Jesus, confiando no Senhor. Eu estava falando sobre isso com a minha esposa hoje. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que é capaz de domar a língua é capaz de domar o corpo inteiro. Irmãos, o maior desafio nosso na igreja é realmente deixarmos a graça de Deus dominar os maus desejos nossos, para nós não usarmos a nossa língua para ferir os irmãos, para destruir os sonhos dos irmãos, para tentar lançar o irmão contra o outro. Não se esqueça, irmãos, apesar de sabermos que Deus é um Deus gracioso e amoroso, e graças a Deus por isso, mas a Bíblia diz que o Senhor odeia quem semeia contenda entre irmãos. Então, se você tem tentado fazer com que um irmão brigue com o outro, cuidado, você pode ser alvo de uma ação de Deus para corrigir você, porque Jesus orou pela unidade da igreja, e todo mundo que batalha contra a unidade está contra o Espírito do Evangelho e passível de cair nas mãos de Deus. Ah, pastor, mas você não falou que Deus é amor? E se Ele tratar com você é porque Ele te ama, porque Ele não quer que você vá com fé. Esse é o grande amor. Pior se Ele deixasse eu sem correção. Graças a Deus pela correção dele. Então cuidado com a inveja. Cuidado também, meu irmão, com a indiferença. Irmãos, nós temos uma dificuldade tão grande de reconhecer o trabalho de um companheiro nosso da igreja. É interessante. Tudo aquilo que a gente faz merece aplauso, mas tudo aquilo que o nosso irmão faz não merece aplauso. Eu nunca vi ninguém na igreja reclamar do próprio trabalho, mas eu sempre vejo alguém reclamando do trabalho do irmão. Quem já viu isso já? Sabe o que é isso? Indiferença, falta de humildade. Falta de humildade. Nós precisamos realmente ser sensíveis de que nós somos um corpo na casa do Senhor. Nós precisamos uns dos outros. Aleluia. Eu fiquei tão maravilhado, irmãos, com o trabalho que foi realizado aqui no domingo, de ver a somatória dos talentos unidos fazendo algo tão lindo, irmãos. Senti Deus aqui domingo à noite. Pessoas que nos visitaram aqui saíram tocadas, impactadas, falando que coisa linda que vocês fizeram. Irmãos, sabe o que é isso? É o Senhor. É fruto de um esforço, meus irmãos, persistente de unir a comunidade toda para o bem comum. Só que muitas pessoas, dominadas por maus desejos, deixam a indiferença tomar conta, e ao invés de gostar do trabalho que o irmão está fazendo, elas dão um jeitinho de reclamar e falar mal. Elas procuram. Irmãos, tem crente que procura chifre na cabeça de cavalo e pelo povo. E a única coisa que eu tenho que buscar, segundo a Bíblia, é o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Indiferença. Às vezes nós não vemos o sofrimento do nosso irmão. Estamos tão fechados no nosso mundinho, no nosso suposto chamado, no nosso suposto ministério, na nossa suposta promessa, que a gente só pensa em nós e não percebe que muitas vezes o irmão está sentado do nosso lado, está precisando de um abraço, de um sorriso. Por isso que nós temos que ter o mesmo sentimento que o Senhor Jesus Cristo teve. Jesus em momento algum pensou nele. O tempo todo ele pensou no próximo, a ponto de enfrentar uma cruz que ele não merecia, mas ele fez por mim e por você, para nos ensinar que o outro é mais importante do que a gente. É mais importante. Então, quando você chegar na igreja, você tem que estar aqui com o seguinte pensamento: Senhor, de que maneira o Senhor vai me usar hoje? Você não vem para cá, não. Eu quero ouvir uma bela pregação. Eu quero ver lindos louvores. Eu quero que Deus fale comigo.
Glória a Deus. Graças a Deus o LP tem isso em abundância. Mas quando a gente entrar aqui, estiver reunido em nome do Senhor, o meu pensamento deve ser: Senhor, de que maneira eu posso abençoar a vida do mundo? Um abraço que eu der, um sorriso que eu der, uma palavra que eu falar, uma oração que eu fizer. Então nós precisamos ter esse sentimento para a indiferença não tomar conta do nosso coração. O outro é importante, quem está do seu lado é importante. Então se preocupe com ele. Mais um mau desejo, o ódio, afronta ao mandamento do amor, a dificuldade de amar, que é o grande mandamento do Evangelho. Aleluia! Vocês acreditam que na igreja tem gente que cultiva mais ódio do que amor? Tem. Eu já falei isso para os irmãos, eu já passei por igreja que os crentes oravam para Deus matar os crentes rebeldes. Eu já vi isso Eu já vi crente brigar por causa do lugar que senta. Pessoa desavisada chegou, sentou no lugar da irmã. A irmã não queria assistir o culto, porque o lugar dela estava ocupado. Tadinha, tão preocupada com o lugar na terra, correndo o risco de perder o lugar no céu. Ódio. Olhar para o irmão sem compaixão, querer resolver as coisas com as próprias forças, julgar-se justo e digno e manter-se no direito de ter razão, quando Cristo tinha toda a razão e subiu a cruz por todos nós. Aleluia! Então não deixe o ódio tomar conta do seu coração. Você tem que ser capaz de olhar para qualquer pessoa da face da terra com o sentimento de que aquela pessoa vá bem, de que aquela pessoa tenha sucesso. Mas ela me feriu. Deixa esse assunto com Deus. Por que eu não tenho direito de pôr minha mão em negócio algum? Porque eu não sou justo. Eu posso ser excessivamente justo no meu juízo ou menos, mas a mão de Deus é certeira. Aleluia! Então deixa ele trabalhar. Por isso que a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Eu tenho que abrir mão das feridas que me causaram, das palavras que lançaram contra mim, e ouvir somente uma coisa: que eu sou amado pelo Senhor, que Ele teve misericórdia de mim, que Ele me perdoou, e deixar o amor que Ele sente por mim, e ter força para perdoar, para liberar todo o perdão, toda a mágoa que está dentro de mim, para eu poder caminhar em liberdade de vida. Quantas pessoas escravas não têm liberdade na vida e não vivem novidade de vida, porque deixaram o ódio tomar conta. Onde Deus está, o amor está. Se Deus não está, o ódio aparece. Você tem amado ou tem odiado? Se eu colocar você diante de cada irmão aqui dessa congregação e pedir para você dar um abraço nele olhando nos olhos, você consegue? Ou você vai dar um jeitinho de despistar 2 ou 3? Porque lá atrás você não resolveu coisas que você já devia ter resolvido. Até quando você vai deixar o seu orgulho de não liberar o perdão roubar tudo de bom que Deus deseja fazer na sua vida? Você percebe que quando a mulher derrama aquele perfume para ungir o corpo de Jesus para a morte, ela tem que quebrar aquele vaso. E era um vaso de valor, valia muito. Só serve Jesus quem quebra aquilo que é valioso aos seus olhos. Você quer servir a Jesus de verdade? Nessa noite você vai quebrar o seu orgulho em nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho um nome, mas eu tenho uma posição a zelar. Isso é lixo diante do céu de glória que está preparado para você. É melhor que você perca os aplausos, perca até a honra, mas tenha um coração de Cristo e perdoe, e dê a cara brava, e abra a mão da razão e do orgulho, para poder experimentar a graça do Senhor na sua vida. Ódio, um mau desejo. Aleluia. Mais um mau desejo.
maldade. Irmãos, quantas pessoas más, torcendo para alguém tropeçar, para ocupar o lugar dele. Você já viu isso já? Pessoas maldosas, pessoas que gostam de falar críticas construtivas, que não constroem nada. Eu tive uma experiência recente aqui, estava aconselhando um companheiro nosso, e na conversa ele ventilou algo, dizendo que nem todo mundo estava feliz com as vitórias que estavam acontecendo aqui no Rio. Ele ventilou isso. Aí eu perguntei para ele o seguinte: alguma dessas pessoas participou da reunião que nós acabamos de ter aqui? Não, pastor, não veio nenhuma. Eu falei: esse não tem direito de falar. Se não calçou os meus sapatos, se não se vestiu nos meus trajes, se não andou nas minhas milhas, por favor, não fale nada. Fica quietinho e deixa quem quer trabalhar continuar fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Pessoas maldosas, críticos, observadores, torcedores, fanáticos por fracasso do próximo. E pensam que são espirituais, ficam naquele sentimento religioso. Deus um dia vai mostrar, Deus um dia vai tratar, e não percebe que Deus está tratando com ela mesma, porque a vida dela está parada, estagnada, nada acontece, não sente nada, não ouve Deus, não produz nada, não é Deus para ninguém. Maldade. Como que alguém que por ser cristão está recebendo o amor de Deus no coração pela ação do Espírito Santo pode ser mal? Dá para jorrar água doce e salgada da mesma fonte? Se você manter a maldade no seu coração, você vai ficar escravo do mal. Mas se você olhar para a cruz nessa noite e perceber que Deus tinha todo o direito de ser bondoso com a gente, mas foi bondoso e benigno e nos salvou, esse amor que emana do sacrifício de Cristo vai curar o seu coração da maldade nessa noite. Vai transformar você. Mas pastor, não pode ser nem um pouquinho mal de jeito nenhum, mas nem um tiquinho, não. Se eu oferecer um copo de Coca-Cola gelado para você, você toma? Quem tomaria aqui? Na hora, irmão. Se for zero, então 2 copos, por favor. Mas se eu pingar uma gotinha de veneno em 1 litro de coca, você toma coca? Mas por quê? Tem mais coca do que veneno. Por que você não vai tomar? Um pouquinho de maldade envenena toda a tua vida. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo pode purificar o nosso coração nessa noite. Não vamos deixar que coisas que aconteceram, situações que nos levaram a ficar amargos, ríspidos, resistentes, na defensiva, continuem roubando a vida abundante que Jesus nos deu, que Ele conquistou na cruz do Calvário por todos nós. Aleluia. Mais um mau desejo para terminar: a injustiça. O que significa injustiça? Não ser justo. A injustiça às vezes está dentro de nós. Ela pode se mostrar de muitas formas. Ela pode se mostrar pela ingratidão, ela pode se mostrar pela desonestidade, ela pode se mostrar pela dificuldade de reconhecer aquilo de bom que as pessoas têm feito por nós. A injustiça pode se mostrar de muitas formas. E nós fomos feitos justos pela fé no Senhor Jesus. Se Deus é capaz de declarar um pecador justo, nós precisamos deixar a justiça realmente nortear nossas decisões e nossa vida. O que é devido, o que é certo é certo. Não é porque todo mundo está fazendo errado que o errado é certo. Nós precisamos realmente manter o nosso padrão e procurar viver a nossa vida com os olhos bem fixos no Senhor Jesus Cristo e no modelo que Ele deixou para a gente. Amém, meus irmãos? Pastor, eu percebi que estou com um mau desejo no coração. O que eu faço? Olhe para a cruz nessa noite. Se você tentar mudar o seu comportamento pela sua força, você não vai conseguir.
Mas se você nessa noite falar: Senhor, eu reconheço que só a tua graça pode curar o meu coração, você pode ter a certeza que Ele vai visitar você com amor e poder nessa noite. E você vai sentir no coração a transformação. Irmãos, não tem jeito de você ficar debaixo do sol e não se bronzear. Da mesma forma, não tem como quem está andando com Jesus não ser santificado pela presença dele. Aleluia. 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 Então, se você estiver pertinho de Jesus nessa noite, Ele vai fazer esse trabalho no seu coração. Aleluia. Mas se você continuar na defensiva, querendo fazer do seu jeito, você vai continuar arrastando uma vida mesquinha e vazia por muito tempo, por muitos e muitos anos. Por isso é melhor ter um encontro com Jesus aqui nessa noite. Nós cristãos limitamos o encontro com Jesus na conversão. Temos que ter cuidado. A gente tem que se encontrar com Jesus todos os dias. Aleluia. Amém? Quantos querem se encontrar com Jesus aqui hoje? Glória a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma característica de alguém mundano: a vontade de ter o que agrada aos olhos, a concupiscência dos olhos. Aleluia. Isso é terrível. Isso é péssimo. Isso é horroroso. É quando você se deixa levar realmente pela necessidade de satisfazer tudo aquilo que o seu olho cobiça. Aleluia. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Quantas vezes nós somos levados à imoralidade sexual, a vícios, a um comportamento imoral e indecente, porque nós deixamos o nosso olhar dominar nossa vida. É a concupiscência dos olhos. Irmãos, o Evangelho é uma fé de pureza. Aleluia. E nós precisamos manter esse padrão para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos manter esse padrão. Quando os apóstolos foram decidir ali em Jerusalém como deveriam lidar com os gentios que não haviam conhecido a lei, o que nós vamos ensinar para eles, para que eles tenham a mesma pureza que um judeu convertido tem? Então, todos aqueles líderes da igreja se reuniram, está em Atos 15, isso você pode ler depois na sua casa, e eles entenderam, pareceu bem a eles e ao Espírito Santo, que os crentes gentios se abstivessem do sangue, da carne sufocada, do alimento sacrificado aos ídolos e da imoralidade sexual. A imoralidade sexual é capaz de destruir completamente a vida de uma pessoa. E nós precisamos ter muito cuidado, porque infelizmente muitos irmãos têm sido levados a esse caminho destrutivo. A imoralidade sexual é você aceitar na sua vida comportamento inadequado na área da sexualidade. Meus irmãos, existe sexo seguro, o nome dele é casamento. Sexo só é permitido dentro do matrimônio. Fora, ele é pecado. E como todo pecado, ele pode nos afastar da graça de Deus. Mas hoje nós vivemos uma sociedade permissiva. Hoje nós vemos meninas de 12 e 13 anos que já são mamães. Eu convivo, meus irmãos, ali, por trabalhar no instituto, com casos ali horríveis. Lá nós temos casos de meninos de 9, 10 anos de idade que já foram assediados por outros meninos de 15 e 14. Esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Por isso o papai e a mamãe precisam conversar com os filhos desde pequenininho, orientando o que é certo e o que é errado. Mesmo que a gente viva numa sociedade hoje politicamente correta, não pode falar. Não, a igreja não é politicamente correta. A igreja anda na verdade. Nós vamos falar a verdade. Então hoje nós temos diversas modalidades de moralidade sexual. Por exemplo, pegar a juventude. Os jovens podem ter moralidade sexual de diversos níveis. Começa a mais branda, o ficar. Não é? Ficar nasceu no meu tempo.
lá, comecinho da década de 90. Meu Deus, estou ficando velho. Como é que era isso? Você ia para uma baladinha, para uma festinha, olhava para uma menina, conversava com ela, dava vários beijos nela, passava a mão onde você quisesse passar, no final da festa dava um tchau para ela, e quem sabe ligava no dia seguinte. Não tem compromisso, eu fiquei. Aí os crentes, depois de algumas décadas, acham que agora pode ficar. Está tendo um trabalho lá na sede muito bom de segunda-feira, um papo reto. Dentro da igreja o papo está reto, mas a gente já sabe que lá nos arredores da igreja, alguns jovens estão tendo um papo bem torto. E o que é isso? É uma forma branda de imoralidade sexual. Por quê? A pessoa está buscando prazer no corpo do outro, sem compromisso algum. Usando a pessoa e se deixando usar por uma outra pessoa para um benefício meramente carnal, que vai abrir um rombo na alma, porque se essa pessoa tiver um mínimo de dignidade e de moral, ela vai perceber que ela foi uma bomba de mascada. Foi mascada e depois jogada fora. Isso quando a ficada moderna não termina no beijo, termina na cama. Piora essa questão, agrava a imoralidade sexual. Só que o Evangelho ainda fala de pureza. A vontade de Deus para convosco, 1 Tessalonicenses capítulo 4, é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição não é só a profissão de prostituta. Prostituição na Bíblia é porneia, é tudo aquilo que eu faço para benefício sexual do meu corpo. Então, para Deus, a ficada é como prostituição. Nossa, irmãos, silêncio. O que está vendo? Eu estou precisando trazer uns camaradas para dar chave aqui na terça-feira, Região. O que você acha? Para dar umas chaves aqui, para dar uns carros. Irmãos, é o Evangelho. A graça que salva e a graça que educa. Se você quer ficar na igreja no pecado, você não se converteu, você pode estar até aqui dentro, mas você está indo para o inferno com qualquer outro que você tem Jesus como Salvador. A graça tem que educar. Deus perdoa qualquer pecado, irmãos. E até um crente que vacila, convertido, que vacilou e entrou no caminho da imoralidade sexual, ele vai ser perdoado por Deus. Isso é fato. Só que a consequência desse pecado, ele pode ter que levar para a vida toda. Uma gravidez desejada, um relacionamento destruído, a perda do respeito dos filhos, porque vão olhar para o pai ou para a mãe como uma pessoa imoral, que não tem moral para ensinar. Isso vai levar para o resto da vida. Então é melhor a gente andar na pureza do Evangelho. O pecado ele parece bom, mas ele sempre rouba a alma da gente. Por isso que a gente tem que pedir para Deus, com a sua graça, manter o nosso coração realmente apegado com o Senhor Jesus. Quanto mais a gente estiver apegado com Jesus, menos esse mundo vai ser tentador para a gente. Amém, meus irmãos? Moralidade sexual. Muito comum nos nossos dias também, pela facilidade que a gente tem de acesso à internet, pornografia, sites maliciosos. Irmãos, palavras de um profissional de tecnologia. Acessar qualquer portal de conteúdo depois das 9 horas da noite é um perigo. A cada 3 notícias, foto de uma mulher seminua convidando você para um site erótico. Como que a gente vai se guardar disso? Buscando a graça do Senhor Jesus Cristo. Lembrando das recomendações das Escrituras. Eu não vou colocar coisa má diante dos meus olhos. Diante dos meus olhos precisa estar sempre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para eu me lembrar que Deus trata com severidade o pecado, para eu procurar abandoná-lo pela força do Espírito Santo. Então, cuidado.
Outra coisa, irmão, dentro do campo da imoralidade sexual, a infidelidade. Infidelidade. Irmãos, hoje, os crentes estão com um pensamento meio estranho de casar e largar. Não é? Crente que já casa pensando na possibilidade de divorciar. Eu vou casar, se não der certo, não termina. E vocês? Até onde eu sei, ainda está escrito na Bíblia que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Deus odeia o divórcio. Está escrito. Então você fez um casamento sem orar, sem vigiar, meu filho, dá seus pulos agora. Deus não destrói uma família para construir outra. Por isso nós temos que ter responsabilidade ao constituir uma família. O que você jurou no altar, você vai ter que cumprir perante o Senhor. Mas pastor, e os casos bíblicos de que há possibilidade de divórcio? Estamos aqui, já ensinei eles na série de 1 Coríntios, acesse para tudo que você quer. Bem explicadinho. Só que infelizmente não é isso que muitas vezes acontece. Não é o cônjuge que abandona, não é uma traição, não é uma situação em que a pessoa está sendo vítima de violência física e verbal, que está colocando isso na sua vida. É incompatibilidade de gênero, que é uma forma disfarçada da pessoa falar que conheceu outro e quer largar a original. E aí como é que fica? Deus está vendo disso. Deus está vendo. Então, não importa se quando você casou com a sua esposa, ela era um violino e agora ela é um violão. E daqui uns anos ela vai ser um violoncelo. Você casou com ela, dá seus pulos lá. Quero trocar a minha de 40 por duas de 20. O inferno está cheio de gente que fez isso. Espero que você não seja o próximo. Amém, meus irmãos? Está passando glória aí só por misericórdia do pregador? Só para eu perder o meu ladinho pentecostal aí, avivalista, está passando glória? Vocês me ajudam. Eu vou prestar conta de vocês naquele dia. Então eu vou pregar todo o conselho de Deus. Aleluia. Porque é isso que a Bíblia ensina. Dentro dos desejos da carne, a concupiscência dos olhos, vícios, comportamento imoral e indecente. Irmãos, aqui vale só algumas considerações assembleianas, que é bom, irmãos. Só lembrando, aqui é Assembleia de Deus ainda, viu? Só lembrando. Eu já falei isso já em reuniões, eu quero estender. Eu não admito pessoas vindo ensaiar aqui, ensaio de bermuda. Bermuda a gente usa em casa, para fazer uma caminhada, quando está numa academia cuidando da saúde. Mas aqui dentro a gente vem comportado ainda, para a glória do nome do Senhor Jesus. Não admito ainda meninas vindo de shortinho, de calça, para ensaiar aqui. Não. Admito uma irmã que trabalhou até tarde e vim para o culto de terça-feira com uma calça jeans. Admito. Prefiro ela aqui ouvindo a palavra de calça jeans do que em casa mesmo dela. Isso sim. Agora, se dá para você colocar uma saia na bolsa, chegar aqui no banheiro e trocar, melhor ainda, glória a Deus. Mas vamos tentar manter isso, meus irmãos, porque isso também é uma maneira da gente mostrar que a gente está comprometido com valores diferentes dos valores do mundo. Não estamos fazendo isso para nos salvar, que a salvação não está nisso. A salvação está unicamente no Senhor. Mas podemos mostrar a pureza do Evangelho na maneira comportada de nos vestirmos, de falarmos. Temos que perder vícios até na maneira de falar. E aí, cara? Beleza? E aí? Ele na barata louca, hein? Bagulho é louco. Aleluia. Glória a Deus. A conversão começa aqui dentro e sai para fora. Aleluia. E sai para fora. Sai para fora. A
gente tem que orar para o Senhor Jesus purificar até o nosso falar. Porque tem gente que se até abre que é cristão, mas quando ele abre a boca, você tem misericórdia. Tem misericórdia. Amém, meus irmãos? Amém. Posso continuar ou está um pouco pesado? Remar um pouquinho, dá para remar um pouquinho? Essa carta aqui é complexa. Essa carta aqui é complexa. Mais uma coisa, a soberba da vida também é um valor mundano. Também é um valor que não pode ser na igreja. O que é a soberba da vida? É aquela maneira de nós conduzirmos a nossa vida no sentido da autoprojeção. É buscar as coisas que o mundo busca, valores de exposição que busca o mundo. Por exemplo, o valor da igreja não é a fama. Eu não estou aqui para ser famoso. Eu não estou aqui para fazer carreira. Eu não estou aqui objetivando pregar num grande congresso. Eu não estou aqui para ter o meu nome no cartaz. Eu estou aqui para ter o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Se algo mais acontecer, que aconteça por Ele, porque Ele dirigiu, porque Ele direcionou. Mas meus olhos estão na cruz, meus olhos estão no céu. Aleluia! Quantas pessoas querendo fazer carreira, carreira evangélica. Quando Jesus salva, canta até no ponto de pregação. Aí Jesus dá a graça de gravar um CD, para ir na igreja, manda 70 CD na frente, filho. E se não vender, não vem. Aconteceu recente um incidente de um pastorzinho de jovens aí, muito famoso. O camarada está pregando e acontecendo, né? O camarada é louco por Jesus. Marcou um evento aí em Minas Gerais, não foi, porque não teve público suficiente. E sabe o que me dói? Um cidadão desse vai nas igrejas aqui em volta e a nossa juventude vai em peso para ouvir. E vai lá e fala língua e pula, porque ele é louco por Jesus. Ele é tão louco por Jesus que quando não tem público no evento que ele marca, ele não aparece. Esse é o Evangelho de Cristo. Soberba da vida. Soberba da vida. Sucesso. A igreja tem vivido uma tendência megalomaníaca pelo sucesso. Então Deus está com a gente quando está tudo dando certo. E quando alguma coisa é errada, Deus não está com a gente mais. Medimos o sucesso ministerial, não é pelo tanto que a nossa igreja aparece na mídia. Se a gente for comparar, meus irmãos, o movimento evangélico hoje com a igreja dos apóstolos, a gente vai ficar assustado. A gente tem perdido um pouco o foco. Tem perdido um pouco o foco. Precisamos da ajuda do Senhor. Mais um aspecto da soberba na vida, importantíssimo, a questão da beleza. A questão da beleza física. Irmãos, quantos irmãozinhos e irmãzinhas nossas sofrendo na igreja, porque pelos padrões seculares eles não são muito bonitos. Quantas irmãs mais fortinhas nossas sofrendo porque queriam ter o corpinho da Barbie. E às vezes na igreja leva esse preconceito. Às vezes tem lá um irmãozinho trabalhador feito da dor nele, querendo casar, nenhuma menina vai nem conversar e nem orar com ele. Aí o bonitinho, né, o boyzinho, gelzinho no cabelo, não é? Camisetinha da Hollister, vagabundo, sem vergonha, não ora, não busca Deus, os meninos estão lá babando em cima dele. Valores invertidos. Valores invertidos. Foi Deus que te fez. Você é bonito e bonito do jeitinho que Deus fez você. Queira o mundo ou não, Deus não erra. Agora
Mas eu estou dizendo que isso não deve ser um valor nosso, uma coisa que motive as nossas decisões. Amém, meus irmãos? O que você puder fazer, faça. O que fugiu de você, não deixe de se escravizar você. Amém? Amém. Isso é importante. Essas coisas caracterizam um comportamento mundano. No mundo a pessoa é rotulada pela aparência física, pela roupa que veste, pelo calçado que calça, pelo carro que anda. Aqui na igreja nós só temos um emblema, somente um: o sangue de Jesus derramado na nossa vida. Na igreja, para nós, há salvo e não salvo. Alguém que já foi lavado no sangue de Jesus e alguém que não foi. Não importa se o seu carro é pior do que o irmão, se o irmão mora numa mansão e você no barraquinho, não importa se o irmão é bonito e você se julga feio, o sangue de Jesus vai colocar você no mesmo céu que ele. Você vai participar da mesma herança, das mesmas promessas. Não é o dinheiro, não é a cor da pele, não é nada disso. É ele, somente ele. Nossa, somente Jesus. Então não vamos nos deixar levar por esses valores mundanos, porque isso vai roubar de nós a essência do cristianismo na nossa vida. Aleluia. Amém, meus irmãos? Eu vou parar, eu já fui pesado demais hoje. Permitindo o Senhor, na terça-feira, a gente vai continuar a partir do verso 18. E vem preparado, porque começa assim: meus filhinhos, o fim está perto. Até o final do capítulo 2 é rico. Depois no 3 já começa melhor. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Aleluia. Aumenta aí, mais uma terça-feira termina essa parte aqui. No 3 a coisa fica mais suave. Aí no quarto aperta de novo, porque quem não ama não conhece a Deus. A gente vai levando assim.